Vamos lá. Pessoal, na aula passada estávamos falando da Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito dessa Lei de Crimes Ambientais, uma lei extremamente importante para o que hoje nós iremos estudar, né? O Brasil ele passou por grandes desastres ambientais aí ao longo de um tempo, né? Em períodos muito curtos, né, de tempo. Né? Nós tivemos em 2015 o desastre de Mariana, né, liberando cerca de mais de 50 milhões de metros cúbicos aí de resíduos, dentre eles considerado não tóxicos e não inertes, né, pelas normas brasileiras técnicas aí, 10.004. Porém, contudo, né, tem ferro, manganês, são resíduos que vão perdurar no ambiente durante muito tempo, né, deixando um ambiente hostil, inóspito por um determinado período, principalmente para seres humanos. Lembra daquele fenômeno que eu falei de bioacumulação? Então, esse fenômeno de bioacumulação, determinadas substâncias químicas, elas são bioacumuladas em determinadas espécies decorrentes da cadeia alimentar ao longo do tempo. Isso pode acontecer porque uma espécie de topo de cadeia muitas vezes se alimenta de um determinado animalzinho ali. Vamos usar a garça como exemplo, se alimentando do peixe que está presente no lago, que o seu organismo absorveu uma quantidade razoável desse metal, ferro, por exemplo, ou manganês no seu próprio organismo aí, no peixinho. Aí ela come, beleza, ok. Aí essa substância, muitas vezes esse concentrado desse metal, vai parar no intestino da garça e isso é processado muitas vezes por vias metabólicas não expelidas e ficando ali no organismo dela, né? É absorvido e indo para algumas outras vias aí de absorção. E então, o que acontece? Isso pode ser prejudicial, principalmente para o animal, e pode ser prejudicial para a gente, que às vezes também pode fazer como o mesmo processo da garça nos alimentar de um peixe que tem essa contaminação. Então, é uma coisa muito séria, que isso não tem, assim, pelo menos pelo que eu consegui ler, não tem como reverter a um período de tempo muito curto. Por exemplo, vai mais de 10 mil anos para você conseguir reverter nem um terço da degradação ambiental que a empresa realizou. Tá? Então é isso que a gente vai conversar. O que é um crime? Crime é uma violação do direito de qualquer ação individual, coletiva ou ética socialmente condenável. Tá? Um crime, tá? Nossa ênfase aqui será relacionada a crime contra a fauna e contra a flora. Então nós temos essa lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dá o quê? As sanções penais e infrações legais a pessoas que cometem crimes ambientais. Né? Então, ela fixa infrações, sanções administrativas, além de regras, né, ativamente nos processos administrativos ambientais. Ou seja, a lei de crimes ambientais, ela está ali mais ou menos como um documento para definir o que o indivíduo ele pode fazer dentro do ambiente ou não. Tá? Apesar de nós termos uma Constituição muito rigorosa em determinados aspectos e não tão aplicável, a lei de crimes ambientais ela é muito branda. Ela é muito branda. Então, as pessoas que fizeram muitas vezes estavam preocupados não com a questão da fauna, não com a questão da flora, né, ou defesa de mesmo. Apesar de a gente ter o Código de Defesa contra a Fauna e Flora, né, proteção da fauna, a Lei de Proteção da Fauna, a Lei 5.197 de 67, nós não temos um limiar muito claro de punição contra infratores. Então, por isso que fica muito complicado. Precisava passar por uma revisão muito clara dessa lei, né, e aumentar essas questões penais, né, porque não só os animais, né, como a flora também está desaparecendo. Isso traz uma consequência muito grande, principalmente para a gente agora que está vivendo em um mundo que já está ficando conturbado em relação a isso. Certo? Então essa lei ela traz aí seus 82 artigos agrupados em 8 capítulos, tá? E ela traz uma questão interessante porque você pode fazer a substituição penal. Como assim? Uma empresa que fez algum dano ambiental, ela pode, no viés dela, por exemplo, pagar um tipo de concessão ambiental. Essa lei, a Lei 9.605, ela dá algumas aberturas para infratores, por exemplo, remanejar uma área degradada. Né, uma pessoa tentar recuperar uma determinada área que foi destruída. Então, ela dá esses tipos de alternativa. Então, nós temos uma questão muito séria nessa questão de lei de crimes ambientais. Só para vocês terem ideia, em 1970 para cá, nós tivemos
para frente, né, 1970 para frente, nós tivemos uma redução de até 58% dos animais. O Brasil, que tem uma riqueza de aproximadamente 104 mil espécies de animais selvagens, tá? Ele está passando por um período muito conturbado que a gente pode estar chegando em extinções em massas em decorrência da questão de desmatamento, a questão da degradação ambiental. Então é uma coisa muito séria, né, que a gente vem passando. Eu já até comentei com vocês, lembra lá, a cada 1 segundo, 15 animais são atropelados nas rodovias brasileiras. Dentre eles, gente, animal selvagem. Tá? E se for animal de topo de cadeia, lembra o que acontece? Desequilíbrio ambiental. Então, nós temos aí por ano em torno de 475 milhões atropelados por ano nas rodovias brasileiras. Tá? E boa parte desses animais, quando você em algum momento deixar de ver esses animais muitas vezes sendo atropelados, é porque tem duas razões hipotéticas para isso. Uma, o Brasil tomou medidas para que esses animais não fossem atropelados mais, por meio de passadores de fauna, corredores ecológicos, aumentos de área de proteção permanente, ou de reserva legais, ou de unidade de conservação. Esse é o primeiro. Então você não vai ver mais animais atropelados se você tomar medidas positivas de controlar com que esses animais vão para as rodovias. O segundo é porque acabou. Já era, se esgotou a fauna local. Tá? Então é isso. A gente vai conversar um pouco a respeito desta lei, tá? Que é uma lei, a gente vai citar alguns exemplos. Por exemplo, aqui nessa lei 9.605 de 98, ela traz no seu artigo 38 a questão de empresas serem responsabilizadas por danos ambientais contra desmatamento ou poluição do meio ambiente. Aí tem a aplicação de multas, tanto a pessoas jurídicas. Uma coisa interessante é que mesmo se a pessoa dono da empresa não tiver presente, tá? E o indivíduo, por exemplo, o empregado que foi lá e despejou esse resíduo químico num lago, por exemplo, tá? Vai ser só o empregado que vai ser culpado? Não, a empresa também é culpada, tá? Então tem essa questão aí, né, dessa lei de crimes ambientais, tá? Essa é uma questão muito polêmica no Brasil, porque o Brasil está entre os países da América Latina que mais faz uso de animais selvagens com viés alimentar. E isso não é interessante, porque vocês viram que nós estamos passando por essa questão da pandemia, por quê? Por conta, principalmente, de que os seres humanos estavam se alimentando de espécies selvagens, né? E acabou entrando em contato com o vírus, né? Isso é uma coisa bem clara. Como vocês podem ter ideia, o vírus do HIV. Antigamente eles viviam em primatas, em Camarões, né, na ilha de Camarões, e ele ganhou uma certa adaptação ao corpo humano por volta ali de 1898, 1897, que você tem esse relato e registro nos primeiros humanos serem contaminados. E assim ganhou uma expansão mundial. Né? Então essa questão de quanto mais a gente adentra ao meio natural, lógico, mais contato a gente tem com vírus, bactérias, fungos, entre outros parasitas que o nosso sistema imunológico não está preparado, né? E que nós não temos recursos ainda na medicina para conseguir combater isso, e é óbvio que causa o que está acontecendo hoje. E por conta disso, que a lei 9.605 ela tem uma determinada abertura. Por quê? Nós temos aqui no Brasil, tá? 7 milhões de pessoas que passam fome, isso, tá? E 2,1 milhões de pessoas que não têm uma refeição decente. Então, os indivíduos que moram próximo dessas áreas, que tem mata, que nem áreas principalmente amazônica, entre outros, eles fazem uso ainda de animais selvagens para viés alimentar. Eles comem ainda esses animais. Então, aí essa lei tem uma determinada abertura. Tá? Por quê? Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre nativas ou rota migratória sem devida permissão, licença e autorização da autoridade competente, ou em desacordo com obtida, você tem a pena de 1 ano ou multa. E isso pode ser aumentado, tá? Em decorrência de período de caça ou dentro de unidade de conservação. Isso, a não ser, tem uma coisa que uma exceção, vamos dizer, um acrescento dentro do artigo 29, que refere-se a não ser que você prove que você estava saciando a sua fome, certo? Isso é uma das razões que você pode matar, né, a fauna silvestre para se alimentar, saciar a fome, certo? Mas enfim. Né, tem um projeto de lei que está desde 2016 recorrendo por conta de um deputado denominado Vladimir Colato, nem sei se ele está lá mais, do PMDB, que ele revoga
né? A Lei de Proteção da Fauna, que é a Lei 5.197 de 67, ele cria um projeto de lei 6.268 de 2016. Esse projeto refere-se a você caçar. As penas referidas à questão de caça serem mais diminuídas do que já são, tá? Então, você tem uma certa abertura em poder caçar em outras áreas, né? Você ter reservas próprias para caça, que nem a gente tem na África lá, aquelas reservas de caçadores, que os caras vão lá para caçar leão, tigre, né? Que são criados dentro de umas áreas limitadas ali, determinadas. Tá? Então, ele está tentando, né? Mas por enquanto ainda não foi aprovado, mas tem umas certas aberturas por meio de resoluções, né? Que a nossa política ambiental criou para certas pessoas que caçam. Desde 2013, a caça de javaporco ela é autorizada. Né? E nós sabemos que o indivíduo que entra no mato, ele não vai caçar somente javaporco. Né? Viu uma onça, assustou ele vai dar tiro. Então, é uma dessas questões. Tá? Certo? Beleza? Então, que nem eu falei para vocês, isso é uma coisa para se pensar. Será que realmente é uma das medidas controladoras e eficazes, né, a caça ser regulamentada para controlar populações de javaporco? Então, eu nem sei ao ponto, porque javaporco, javali em si, tá, ele foi trazido para próximo da região do Brasil, ele foi trazido por Uruguai por volta de 1980, se não me engano, é 1980, e dali ele escapou uma manada desse bicho, entrou no Brasil, começou a se reproduzir, procriou com um porco, virou uma desgraça danada, né? Pra vocês terem ideia, gente, eles podem pesar até 250 quilos, tá? Os caninos deles, que vocês verem saindo para fora, chega a 12 centímetros. É uma espécie que destrói meio mundo, tá? Além de ser transmissor de alguns tipos de doenças, como brucelose, que é produzida por uma bactéria, Bruxelas, que é transmitida ao homem e pode causar infecções e danos a vários órgãos, tá? Tem a questão ele transmite também leptospirose e febre aftosa. Então é um bicho do capeta, né? O Suzy Scrafford, que é o javali europeu, que veio trazido para a produção de carne, mas o bicho escapou e hoje já está chegando próximo ali do México. Então é um bicho complicado, mas será que realmente a medida da caça é realmente eficaz com esses bichos? Eu não sei, é um bicho que gera uma ninhada muito intensa. Né? Eu não lembro ao certo a quantidade, mais ou menos, de ninhada que uma fêmea gera anualmente, mas eu sei que chega a ultrapassar de 10 a 15 tá? Filhotes anualmente desse bicho. Né? E ele atinge maturidade sexual muito rápido. Então, uma coisa para se pensar. Tem o javaporco, tem as capivaras também aí, que em alguns locais são liberados a caça desses animais, mas eu não sei até que ponto que o animal se reproduz muito rápido, muito agressivo, né? Se realmente a caça ela é realmente eficaz. Não tem dados em cima disso para provar que se realmente ela é eficaz ou não. Em alguns países como a Austrália, que já fizeram inúmeras cagadas com a inserção de espécies que não era do local, espécies exóticas, que nem o coelho, né? Não lembro se era a lebre europeia, que eles inseriram lá nos seus campos. O negócio entrou num descontrole tão intenso que eles não estavam conseguindo mais controlar, até que eles criaram um vírus que pegava somente naquela espécie de coelho. Né? Então você via manadas, enormes populações de coelho morrendo na Austrália. Aí. Então não sei, é uma medida aí. Né? O que será que se faz com uns bichos desses? Uma questão muito interessante que se traz na Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98, é a questão do artigo 32, que é muito, apesar de ser branda, ela é muito importante, que fala, praticar ato, abuso ou maus tratos, né, ferir, mutilar animais silvestres domésticos, tá? Nativos ou exóticos, dá uma pena de 3 meses a 1 ano em multa. Né? E 1 ano no seu parágrafo primeiro, incorre apenas se tiver experiências dolorosas e cruéis nos animais, né? Para fins didáticos e científicos. Aí a gente tem a questão da Lei Euroca, Lei 11.794, que fala a respeito do uso de animais em experimentos científicos, né?
E no seu parágrafo 2º do artigo 32 fala que essa pena pode ser aumentada se houver a morte do animal. Aí eu deixei aqui, ó, ilustrado para vocês, Lei 11.977, que puna pessoas por agressões físicas, né, e ofensas a animais, além de qualquer experiência que possa causar danos entre eles. E a Lei número 11.794, que estabelece regras de uso desses animais em experiências científicas, tá? Então tem essa questão aqui extremamente importante. O que nós temos, né? Tem uma quantidade de animais relativamente alta aí, né, no mundo. Deixa eu ver aqui, em torno de 140 milhões de animais de estimação no Brasil. Tá? Isso vem crescendo a cada vez mais. Então é uma quantidade de animais muito grande, né, que está por aí. Uma coisa que eu achei bastante interessante pesquisando e estudando, né, foi a respeito da lei. Eu até perdi o negócio aqui. O projeto de lei 13.362 de 19, tá? Que foi feito em 2019 por um deputado, que ele quer inferir, principalmente, que torna-se obrigatório, olha que interessante, a lei 1.362 de 2019, ele quer inferir que atropelamento de animais, e principalmente em cidades, deve ter a mesma pena do que atropelamento para humanos. Tá? Então, se você omitir socorro, se você levar a morte do animal e não prestar socorro, isso você pode ser atuado aí, né, dessas questões aí, desses problemas relacionados, tá, à questão de atropelamentos. Beleza. Então, aqui que no artigo 38, né, que eu já até conversei com vocês a respeito de destruir e danificar florestas considerável de proteção permanente. Aí entra os NUC, né, Lei 9.605, desculpa, muito bom. Então entra a questão do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né, que é danificar floresta, considerada de preservação permanente, né, que ali são aquelas florestas virgens intactas que não se pode tocar, mesmo que informação utilizada em infringência das normas de proteção. Tem algum tipo de justificativa, tá, gente? Então é uma questão muito séria o artigo 38, por exemplo, com respeito à questão do desmatamento na Amazônia, que aumentou muito por esses dias, né? Foi em torno, mais ou menos, 55 bilhões de hectares derrubados entre 1990 a 2010 na Amazônia. Isso é mais do que o dobro da Indonésia. Então é uma quantidade muito grande que as pessoas não são punidas em relação a isso. Tá? Em agosto de 2019, teve uma área de 24.944 km² danificadas. Só neste ano de 2020, os 3 primeiros meses, a galera conseguiu desmatar o equivalente a 80 mil campos de futebol, o que chega a ser 796 km². Então, é uma coisa muito séria essa questão da política ambiental no Brasil. É muito fraca em punir os infratores, né, com relação a isso. Então é uma coisa para se pensar mesmo, será que realmente essa política ambiental é fraca ou não? O que vocês acham? Então uma coisa que eu deixei para vocês. Olha a pena é uma vergonha. Se você destrói uma mata que levou milhões de anos para se fazer, que ali muitas vezes possui animais e espécies extremamente importantes para o meio natural, você tem uma pena de 3 anos. E essas penas podem ser acumuladas dependendo do tipo de dano ambiental que você causa. Tá? Então, o que causa um descontrole ambiental? A ausência de predador natural. Isso a gente já falou. Lembra lá? Se sumir a onça, o que vai acontecer? O que vai acontecer com as espécies que muitas vezes eram alimentadas por essa onça, que é um animal de topo de cadeia? Elas vão descontrolar. Aí você tem esses surtos ambientais. Espécies exóticas, tá? O que são espécies exóticas? Por exemplo, o pardal que você enxerga no quintal da sua casa. Ele é oriundo do Mediterrâneo. Ele veio nas navegações. Pra vocês terem ideia, o Brasil não tinha ratos, esses ratos domésticos aí. Tinha só rato silvestre. Então não tinha rato. O rato ele foi introduzido, o rato preto, esses ratos de doença, né, ele foi introduzido aqui no Brasil e causou já desequilíbrios ambientais absurdos, principalmente na Ilha de Páscoa, que não tinha rato algum, né? Ele levou à extinção de inúmeras espécies. Outro pombo, né? O pombo que a gente vê é uma espécie exótica de Portugal e ele causa um desequilíbrio ambiental muito grande. Às vezes não pode parecer mais causa, tá? Então causa até morte na gente aí, né?
né, geralmente são essas espécies exóticas, elas têm uma taxa de reprodução e natalidade alta. Né? Por exemplo, java-porco, né, a gente conversou lá, e pode dar de 10 a 15 ninhadas, dá até 30 no ano, viu, gente? A taxa de reprodução e natalidade muito alta. Os coelhos, né, nós temos um problema muito sério com a lebre europeia, que é aquela lebre maior. O nosso coelho nativo é o tapeti, é uma lebrezinha pequenininha, tá? E ela não dá conta de competir por território com uma lebre maior do que ela, e ela acaba meio que realmente entrando em extinção. Né? Hábito generalista, essas espécies que causam desequilíbrio mental geralmente comem de tudo, né? E adaptam muito fácil às condições humanas, antrópicas, né? Por isso você tem pardal residindo aí no quintal da sua casa, pombo morando aí, né? Morcegos, entre outros, né? Então tem toda essa questão. Tá? Então o Brasil ele tem uma taxa de desmatamento da Amazônia, que para vocês terem uma ideia, tanto que meio que ele veio dando uma controlada por conta dos órgãos de fiscalização, mas agora ele deu um boom. Por quê? Por conta da pandemia. Você perde fiscais, você perde a questão da fiscalização. E outros, nossos órgãos fiscais, eles estão, vamos dizer assim, meio que ameaçados a acabar. Né? E geralmente, muitas vezes, esses órgãos ambientais eles são administrados por pessoas que não estão preocupados nenhum com a política ambiental do Brasil. Certo? Então, o artigo 41 da Lei 9.605 de 1998, ele fala com uma questão muito importante da nossa região. Né? Quem é da nossa região aqui de Cerrado, né, frequenta Delfinópolis, Serra da Canastra, entre outros, já deve ter percebido essa questão. Então, é um crime você provocar fogo. Tá? Dá uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multas, porque você leva à extinção inúmeras espécies. Ai, mas não tem fogo natural? Existe a questão do fogo natural, porém ele é produzido em épocas chuvosas, porque ele é produzido por raios. Né? Então ele é mais controlado, né? Ele é mais brando. O fogo, que é esse provocado, né, que a gente fala, então esse fogo antrópico, ele queima com grande intensidade, grandes áreas. Isso acaba causando um desequilíbrio muito grande no meio ambiente. Aí nós temos aqui a região do Largo São Francisco, da nascente do São Francisco, aqui na Serra da Canastra, em Minas Gerais, na boca do São Roque de Minas. Certo? Então, desmatar, aqui fala do artigo 50, desmatar economicamente, degradar floresta plantada, né, da plena de reclusão de 2 anos a 4 anos e multas. Tá? Aqui a área de desmatamento do Cerrado em 2011. Tá? Nós temos uma área desmatada de 67% e uma área não desmatada de 33%. Então, o que nos resta na nossa área de Cerrado, que é o coração do Brasil, em torno de 33% só de área aí. Né? Então, a questão de causar poluição, que a gente já falou, os tipos de poluição, está aí no seu artigo 54, né? Causar poluição de qualquer natureza é um crime ambiental, né? Que dá pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa e pode aumentar a pena dependendo das condições impostas, tá, gente? Tipo, você fazer porque quer, sem tendo conhecimento daquilo, tá? Isso aumenta a pena, muitas vezes, certo?